Olá, queridos alunos! Vamos começar aqui agora a gravação das aulas dos capítulos de trigonometria, tá bom? Vamos de aulas desde básicas até aulas extremamente complexas, algumas aulas bem curtas, outras um pouco mais compridas, tá bom? Mas eu gostaria de pedir a todos que assistam todas as aulas para ter a sequência, tá bom? O importante na trigonometria é saber tudo, porque se faltar um pedacinho desse tamanho, né, você pode ficar travado em algum exercício mais complexo no futuro, tá bom? Muito bem. Lembrando, se inscreva no nosso canal www.youtube.com/Matusalém-Martins, tá? Marque positivo aí pra gente, tá bom? E dê uma olhadinha também nos anúncios, nas propagandas aí, que é o que faz a gente ganhar uma comissão do YouTube, tá bom? Muito bem. Razões trigonométricas no triângulo. Vamos começar por aqui. Seja o triângulo ABC e alfa a medida de um de seus ângulos agudos, como mostra a figura. Então aqui, ó, temos um triângulo ABC, só que esse triângulo é retângulo, tá bom, pessoal? Então temos aqui, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa e os outros lados nós vamos chamar de catetos, tá bom? Aqui está o ângulo alfa. Então esse cateto é chamado cateto adjacente e esse cateto é o chamado cateto oposto, correto? Porque ele está oposto, ele está de frente, e esse aqui é um dos lados que forma o ângulo, por isso que ele é adjacente, de lados, tá? Então tá aqui, ó, temos a hipotenusa, B, o cateto adjacente ao ângulo alfa, C, o cateto oposto ao ângulo alfa. Daí, né, os matemáticos usaram a seguinte relação, chamaram de seno de alfa, seno desse ângulo, quando você pega o cateto oposto de alfa, que é o C, e divide pelo valor da hipotenusa. Então, quando você pega esse valor e divide por esse, nós temos o que é chamado de seno de alfa, correto? Cosseno de alfa é quando você pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa, B dividido por A. E a tangente é quando você pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente, C sobre B. Então essas são as relações principais que a gente usa na trigonometria. Depois vai vir um punhado de outras relações que serão combinações entre essas aqui, tá? E ainda vai aparecer outras relações como cotangente, correto? E depois também senos hiperbólicos, cossenos hiperbólicos, tangente hiperbólica e coisas que a gente vai estudar no futuro aí. Mas para o começo de conversa, essas três aqui é que vão mandar, tá bom? Tudo bem. É importante lembrar que a tangente ela é uma relação do seno e do cosseno. Porque se lembrando, como a gente formou agora mesmo, se a tangente é C sobre B, e lembrando que C sobre A é o seno, B sobre A é o cosseno, então se eu colocar seno dividido por cosseno, eu fico C sobre A dividido por B sobre A. Vou fazer aqui só no cantinho para você ver como é que isso aqui é na matemática. Como é que é a divisão de fração. Repito a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Aí o A cancela, fica C sobre B, que é a relação da tangente, tá bom? Então a gente pode dizer que a tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, porque quando está assim a gente simplifica, acaba caindo, né, na relação da tangente, tá bom? Tudo bem. Outra coisa também interessante da gente saber dentro do triângulo retângulo sobre o seno e o cosseno. Tudo bem. Tá aqui o triângulo novamente, que o ângulo de 90 graus, e a gente tem que lembrar que de cá tem um ângulo alfa, mas então de lá vai ter um outro ângulo, que eu chamei aqui de beta, tá bom? Tudo bem. Então, seno de alfa, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A. E o seno de beta vai ser cateto oposto, que no caso aqui é o B, sobre A. O cosseno de beta é cateto adjacente, C sobre A. E o cosseno de alfa é cateto adjacente B sobre A.
correto? Não sei se vocês verificaram aqui, ó, que existe a seguinte relação. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa, tá? Então, eles levam essa igualdade, tá? Se dois ângulos são complementares, vou tomar esse aqui, que aqui são ângulos complementares, né? Um mais o outro tem que dar 90, tá? Tem que lembrar lá do 9º ano, ângulos complementares e suplementares, tá? Aqui não é suplementares não, aqui é só complementares. Complementares, um mais o outro 90, só porque eu comentei. Suplementares é um mais o outro é 180, tá? Não é esse caso. Então o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Então é uma relação que ajuda a gente a resolver as coisas. O bom da matemática e ruim da matemática é que ela vai tendo essas várias soluções periféricas, né? É bom que ajuda a gente a resolver muita coisa. E ruim, porque a gente tem que lembrar de muita coisa, porque às vezes um detalhezinho desse é que ajuda a gente a resolver um exercício, tá bom? Muito bem. Então, vamos agora a alguns exemplos. Dado o triângulo ABC da figura, calcular o seno, cosseno e a tangente. Bem basicão. Então, lembrando que seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Já calculei. Cosseno de alfa é cateto adjacente. Adjacente ao ângulo. O ângulo está aqui, tá? Um ângulo agudo. Tá? Então é raiz de 3 sobre 1. Tá bom? E a tangente de alfa é cateto oposto sobre adjacente. Beleza? Lembrando também que eu podia fazer aquela relação da tangente, ó. Seno sobre cosseno. Tem que chegar nessa resposta. Vamos ver? Seno 1 sobre 2. Cosseno. Raiz de 3 sobre 1. E será que vai dar? Olha lá, repito a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 2. Sobre 1, perdão. Então, deu raiz de 3 sobre 2. Ô, professor, deu diferente? Não deu não. Quer ver? Porque aqui a gente vai ter que racionalizar. Então vamos racionalizar isso aqui, ó. Tangente de alfa é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Correto? Muito bem. Então, nós vamos ter aqui... mas eu errei aqui, né? Raiz de 3 é sobre 2. Eu pus sobre 1 aqui, ó. Aqui é sobre 2. Sobre 2. Então... me perdoe, gente. Um erro leva a vários. Então, ali é meio vezes inverso da segunda. 2 sobre raiz de 3. Ficou, deu 1 sobre raiz de 3. Bateu. Mas a gente pode racionalizar também, ficando raiz de 3 sobre 3. Tá? Raiz de 3 sobre 3 também racionalizar. Bateu. Aqui, ó. Ok? Tá vendo? Uns detalhezinhos que a gente às vezes erra. Me desculpe aí. Sempre erra no fácil, né? Muito bem. Tem mais exemplo aqui. O cateto menor de um triângulo retângulo mede 9. E o cosseno do ângulo oposto a ele mede 4/5. Calcular os outros lados do triângulo, a tangente do maior ângulo agudo. Muito bem. Então, vamos desenhar aqui um triângulo. Desenhar ele assim diferente. 90 graus aqui. Então vamos pôr aqui, ó. A, B, C. Correto? Então, vamos pôr aqui beta. Vamos pôr aqui alfa. Correto? Muito bem. Então, meus lados aqui ficaram mais ou menos do mesmo tamanho, mas vamos supor que esse aqui é o menor, que é 9. Tá? Vou chamar esse aqui de A e esse aqui de C.
Então vamos lá agora. Então o cateto menor mede 9 e o cosseno do ângulo oposto a ele, cosseno de alfa, é 4/5. Correto? Quem que é cosseno? Vamos lá. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Correto? Vamos lá. C sobre A é igual a 4/5. Correto? Tudo bem. Logo, vamos multiplicar aqui. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, é igual a 5C, que é igual a 4A. Correto? Podemos dizer então que C é igual a 4A sobre quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Usando esse C aqui, vamos ter A ao quadrado, que é igual a 9 ao quadrado, que é 81, mais 4A sobre 5 ao quadrado. Aí vai ficar só com a incógnita A. Tá? O exercício já saiu supondo que o livro ali, viu? Desculpe a paradinha, mas vamos lá. A ao quadrado é igual a 81 mais 16 ao quadrado sobre 25. Tira o mínimo aí, que é 25. Vou pegar a maquininha aqui, somadeira. Então teremos 25 ao quadrado igual a 81 vezes 25, 2025 mais 16 ao quadrado. 25 ao quadrado menos 16 ao quadrado igual a 2025. Correto? Muito bem, muito bem, muito bem. Então teremos 25 menos 16, 9 ao quadrado, que é igual a 2025. Dividido por 9, 225. A é igual a mais ou menos a raiz de 225, que é mais ou menos 15. Só que nesse caso aqui o menos eu não posso usar, só posso usar o mais. Então o A é 15. Se o A é 15, 4 vezes 15 sobre 5. Simplifica aqui. O C é 12. Então, letra A. O A é 15 e o C é 12. Já descobri. A tangente do maior ângulo agudo. Muito bem. A letra B, o maior ângulo agudo. Se esse aqui era o menor lado, é porque esse aqui era o menor ângulo. Então, o maior ângulo é esse. Então, tangente de beta é igual a cateto oposto C sobre o cateto adjacente, 9. Só que o C agora a gente descobriu que é 12 sobre 9, né? Que simplificado dá 4/3. Então, tangente beta, 4/3. Tá aí. Então, a partir de agora, a gente vai ter que usar muito Pitágoras, usar as relações, né? Ter que sempre ver muita coisa. Então a gente fica atento. Tem algumas coisinhas que às vezes a gente para, não resolve na hora, mas aí você sai pesquisando que você encontra uma solução, sempre dentro dessa geometria, né, que vai nos auxiliar em muito, tá bom? Beleza, vamos para a próxima aula agora.